Bem, nessa e na próxima aula, eu vou tratar do ensaio de um pensador norte-americano chamado Russell Kirk. É um grande escritor, um grande pensador, conservador, e que escreveu esse breve ensaio chamado 10 Princípios do Conservadorismo, que é talvez o texto de síntese mais brilhante que a gente possa elencar entre os vários escritos conservadores. Então, eu vou ler o prólogo que ele escreve para esse texto, quer dizer, o prólogo não, eu vou ler trechinhos pequenos selecionados desse prólogo para vocês, tá? Então, vejam lá. Não sendo nenhuma religião, nenhuma ideologia, o conjunto de opiniões designado como conservadorismo não possui nenhuma escritura sagrada, nenhum das capital, que lhe forneça um dogma. Na medida em que seja possível determinar o que os conservadores creem, os primeiros princípios do pensamento conservador provém daquilo que professaram os principais escritores e homens públicos conservadores ao longo dos últimos 2 séculos. Talvez seja mais apropriado, na maior parte das vezes, usar a palavra conservador principalmente como adjetivo. Trata-se de um estado da mente, de um tipo de caráter, de uma maneira de olhar para a ordem civil, de uma maneira de olhar para a ordem civil, para a ordem social civil, perdão. A continuidade da experiência de um povo, diz o conservador, oferece uma direção muito melhor para a política do que os planos abstratos dos filósofos de botequim. Mas é claro que a convicção conservadora é muito mais do que esta simples atitude genérica. Logo, ofereço aqui, de forma sumária, 10 princípios gerais. Tudo indica que se possa afirmar com segurança que a maioria dos conservadores subscreveria a maior parte dessas máximas. Bom, então, o trecho que eu acabei de ler faz um breve resumo do que já vimos sobre o conservadorismo nas aulas anteriores, quando buscávamos definir o termo conservadorismo. De resto, vale ressaltar o fato de os conservadores não terem uma Bíblia nem o capital, segundo o Kirk. Capital, vocês sabem, é a Bíblia dos esquerdistas. Bom, isso evidencia que o conservadorismo não tem uma doutrina e nem dogmas, tem princípios. Vamos ao primeiro deles. Um conservador crê que existe uma ordem moral duradoura. Essa ordem, que tem origem ou divina ou natural, é feita para o homem e o homem é feito para ela. A natureza humana é uma constante e as verdades morais são permanentes. Há 2 aspectos ou tipos de ordem: a ordem interior da alma, ou seja, que é regida pela ética, e a ordem exterior do Estado, a sociedade, que é regida pela política. Esse princípio é um princípio aristotélico. Para Aristóteles, a política era uma continuação da ética. Posto isso, Russell Kirk define o que seria uma boa sociedade e uma má sociedade. Na boa sociedade, homens e mulheres são governados pela crença
em uma ordem moral duradoura, por um forte sentido de certo e errado, por convicções pessoais sobre a justiça e a honra. Olha, por exemplo, eu me lembro aqui do Churchill, diante, né, da ascensão do nazismo e do poderio militar, do poderio bélico alemão. Churchill considerava um dever moral se insurgir e enfrentar o nazismo, que ele considerava a barbárie, o fim da civilização. Era uma questão de honra. Bom, por fim, a má sociedade é composta de homens e mulheres moralmente à deriva, ignorantes das normas e voltados primariamente para a gratificação de seus apetites. Gente, isso aqui remete diretamente ao Brasil atual. Quando eu leio, não é, essa história de homens e mulheres moralmente à deriva, ignorantes das normas, voltados primariamente para os seus apetites, eu me lembro daquele banquete do Sérgio Cabral, né, aquele governador do Rio que está preso. Quando ele era governador, ele fez uma festança num restaurante finérrimo de Paris, né? Tomando champanhe, com as mulheres cheias de joias, enfim, é realmente alguém que se serviu do governo para a gratificação dos seus apetites. Isso me lembra também o fim do Império Romano, quando a elite da sociedade romana estava completamente destruída em termos morais, quer dizer, se entregando a orgias, determinando o próximo imperador ou o próximo César por meio da força militar, enfim, sem nenhum princípio de justiça e moralidade. O conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade, isso é, à tradição. Os conservadores são defensores do costume, da convenção e da continuidade, segundo Kirk, porque preferem o diabo conhecido ao diabo que não conhecem. Veja, enfrentamos sempre o diabo, mas é melhor o diabo conhecido ou o diabo desconhecido. Os conservadores creem que a ordem, justiça e liberdade são produtos artificiais de uma longa experiência social, o resultado de séculos de tentativas, reflexão e sacrifício. Ou seja, você não cria a civilização do dia para a noite. A nossa civilização é produto de uma longa experiência que vem se arrastando desde o Paleolítico até chegar aos nossos dias. Por isso, o organismo social é uma espécie de corporação espiritual, comparável à igreja, né, da qual todos somos membros. Pode até ser chamado de comunidade de almas. A sociedade humana não é uma máquina para ser tratada mecanicamente. Isso é muito importante. Quer dizer, não existe um mecanismo social que possa ser determinado por uma teoria. A continuidade, a seiva vital de uma sociedade não pode ser interrompida, não pode haver uma ruptura brusca. A necessidade de uma mudança prudente, recordada por Burke, está na mente de um conservador, mas a mudança necessária deve ser gradual e discriminativa, nunca se desvencilhando de uma vez só dos antigos cuidados. Então, aquela ideia,
reforma e uma reforma prudente. Nada de rupturas bruscas, nada de revoluções, porque isso não vai funcionar a longo prazo. Os conservadores acreditam no que se poderia chamar de princípio do pré-estabelecimento, ou seja, das coisas pré-estabelecidas. Os conservadores percebem bem que as pessoas atuais são anões nos ombros de gigantes, capazes de ver mais longe do que seus ancestrais apenas por causa da grande estatura dos que nos precederam no tempo. Pensem, por exemplo, em Aristóteles, cujo pensamento é a base, né, da reflexão dos seres humanos desde o seu advento, do advento de Aristóteles, até os dias de hoje. Por isso, os conservadores, com frequência, enfatizam a importância do pré-estabelecimento, ou seja, as coisas estabelecidas por costume imemorial, de cujo contrário não há memória de que o homem se recorde. Ou ainda, em palavras mais comuns nos dias de hoje, em time que está ganhando, não se mexe. Há direitos cuja principal ratificação é a própria antiguidade, inclusive, com frequência, direitos de propriedade. Basta lembrar das propriedades da antiga Grécia, de Roma, da antiga Roma, de Israel. Da mesma forma, a nossa moral é, em grande parte, pré-estabelecida. Os conservadores argumentam que seja improvável que nós, modernos, façamos alguma grande descoberta em termos de moral, de política ou de bom gosto. É perigoso avaliar cada tema eventual tendo como base o julgamento pessoal e a racionalidade pessoal. O indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia, declarou Burke. Isso é extremamente sábio. Na política, nós agimos bem se observarmos o precedente, o pré-estabelecido e até o preconceito, porque a grande e misteriosa incorporação da raça humana adquiriu uma sabedoria prescritiva muito maior do que a mesquinha racionalidade privada de uma pessoa. A propósito, né, do preconceito, vale dizer que, principalmente hoje, se fala muito no preconceito negativo, do qual um exemplo mais evidente é o preconceito racial. Mas existe um preconceito positivo. Aliás, o Dalrymple escreveu um livro chamado Em Defesa do Preconceito. Dalrymple é um escritor atual britânico, extremamente perspicaz, né? E então ele mostra a existência de preconceitos positivos. Vou dar um exemplo meu, não do Dalrymple. Eu não devo passar a pé de madrugada numa favela com o bolso cheio de dinheiro, com roupas e acessórios de grife, porque provavelmente vão me roubar, no mínimo. Ora, pode ser que isso não aconteça, mas a probabilidade de que isso aconteça é grande. Então, eu nem me meto a pensar nisso, porque eu já tenho esse preconceito, eu não preciso conceituar nada para tomar uma atitude, para tomar uma decisão sobre o tema. Os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Olha, aprendam bem o conceito de prudência. Vocês podem procurar prudência num dicionário filosófico, mas a prudência é uma virtude de imensa importância, por exemplo, para São Tomás de Aquino,
e tem um papel essencial, né, no pensamento moral de Aristóteles. Né? Prudência em grego se diz phronensis. O Burke concorda com Platão que, entre os estadistas, a prudência é a primeira das virtudes. Toda medida política deveria ser examinada a partir das prováveis consequências de longo prazo, não apenas pela vantagem temporária e pela popularidade. Aliás, né, aqui vale fazer um paralelo, né, com a nossa realidade, em que, na maioria das vezes, os governantes tomam medidas pela vantagem temporária e pela popularidade. Bom, sendo a sociedade humana complexa, os remédios não podem ser simples se desejam ser eficazes. O conservador afirma que só agirá depois de uma reflexão adequada, tendo pesado as consequências. Ou seja, pense 2 vezes antes de agir, como diz o velho ditado. Reformas repentinas e incisivas são tão perigosas quanto as cirurgias repentinas e incisivas. Isso não precisa nem sequer de comentário, né? Porque é super evidente. Quinto princípio, os conservadores prestam atenção no princípio da variedade. Também se pode falar até no princípio da diversidade, mas não na diversidade como se pensa na diversidade nesses termos progressistas. Em qualquer civilização que seja, para que seja preservada uma diversidade sadia, devem sobreviver ordens e classes, diferenças em condições materiais e várias formas de desigualdade. As únicas formas verdadeiras de igualdade são a igualdade do juízo final e a igualdade diante do Tribunal de Justiça. Todas as outras tentativas de nivelamento irão conduzir, na melhor das hipóteses, à estagnação social. Veja o exemplo da União Soviética e do leste europeu, né, sob o comunismo. Uma sociedade precisa de liderança honesta e capaz, e se as diferenças naturais e institucionais forem abolidas, algum tirano ou algum bando de oligarcas desprezíveis irá rapidamente criar novas formas de desigualdade. Então, o exemplo soviético esclarece perfeitamente o que o Kirk está falando. E é muito importante lembrar isso. Há 2 tipos de igualdade inerentes, né, à lei de Deus ou da natureza e à lei dos homens. A igualdade no dia do juízo e a igualdade perante os tribunais de justiça, que, aliás, é uma coisa que o nosso Supremo Tribunal Federal tem se esquecido bastante, né? De que todo cidadão é igual ao outro. Bom, vamos parar por aqui, que já tem bastante material para vocês refletirem aí sobre as diretrizes do conservadorismo, com as 5 primeiras, os 5 primeiros princípios do Russell Kirk, e na próxima aula nós vemos os outros 5, ok? Obrigado.